Você já ouviu falar da mulher que tentou impedir a condenação de Jesus? Ela teve um sonho misterioso, uma angústia profunda e uma coragem silenciosa. Conheça Cláudia, esposa de Pôncio Pilatos, a mulher que ousou se levantar contra a injustiça, mesmo diante do Império Romano. Cláudia na Bíblia? Cláudia é mencionada apenas uma vez nas Escrituras, em Mateus 27, versículo 19. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Essa única frase revela muito. Cláudia teve um sonho profético, ficou perturbada, reconheceu a inocência de Jesus e tentou impedir seu marido de cometer uma injustiça histórica. Sua voz foi uma tentativa de intervenção divina no julgamento do Salvador. Tradicionalmente conhecida como Cláudia Prócula, algumas tradições cristãs orientais até a consideram santa. Sua história, mesmo com poucas palavras, ecoa com profundidade, é a voz da consciência, da verdade e da sensibilidade espiritual no meio de uma atmosfera de injustiça. Em meio ao cenário tenso do julgamento de Jesus, enquanto multidões clamavam por sua crucificação, uma voz feminina se levantou não em gritos, mas em uma mensagem urgente e carregada de temor. Essa voz era a de Cláudia, esposa de Pôncio Pilatos. Seu nome aparece apenas uma vez na Bíblia, mas sua atitude ecoa pelos séculos como símbolo de discernimento, sensibilidade espiritual e coragem silenciosa. Cláudia não era uma mulher qualquer. Casada com o governador romano da Judéia, ela vivia cercada de poder, política e decisões cruciais. Mas em uma noite, um sonho a despertou e, com ele, o temor do céu. Sem hesitar, enviou uma mensagem a seu marido, advertindo-o: Não te envolvas com esse justo. Era sua tentativa de impedir o erro mais grave da história humana, a condenação do Filho de Deus. Neste vídeo, você vai conhecer a história de Cláudia sob uma nova perspectiva. Vamos explorar seu contexto, seus dilemas e sua importância espiritual. Uma mulher romana, em meio a uma narrativa judaica, que mesmo brevemente mencionada, nos ensina sobre ouvir a voz de Deus, mesmo quando o mundo parece ensurdecido. Vamos entender pelo contexto bíblico, histórico e cultural. A única menção à esposa de Pilatos ocorre em Mateus 27, versículo 19, durante o julgamento de Jesus. Enquanto Pilatos estava no tribunal, ela mandou dizer-lhe que não se envolvesse com aquele justo, pois havia sofrido muito em um sonho por causa dele. Este é um dos poucos exemplos de sonhos proféticos no Novo Testamento. Na cultura romana, sonhos eram considerados mensagens dos deuses ou deuses locais, e as esposas de governadores tinham, sim, certa influência nos bastidores da política. Cláudia viveu entre o ano 26 e 36 depois de Cristo, período do governo de Pilatos na Judéia. Alguns textos históricos, como os apócrifos e tradições da Igreja Ortodoxa, dão a ela o nome de Cláudia Prócula. Segundo tradições antigas, Cláudia teria se tornado cristã posteriormente, sendo venerada como santa na Igreja Ortodoxa Comemoração em 27 de outubro. Ainda que a Bíblia não confirme isso, a força de sua advertência e a clareza com que chamou Jesus de justo já revelam algo marcante. Ela reconheceu o caráter divino de Cristo, mesmo dentro de uma cultura pagã. Agora, mergulharemos em capítulos para explorar essa personagem rara e impactante. O palácio e o silêncio. A vida de Cláudia no Império. As colunas de mármore branco brilhavam sob o sol da Judéia. O palácio de Herodes, adaptado para abrigar o governador romano, era um símbolo de dominação e ordem imperial. Ali, entre servos, soldados e oficiais, vivia Cláudia, esposa de Pôncio Pilatos, o procurador da Judéia. Sua presença raramente era percebida nas decisões públicas, mas seu olhar atento e silencioso acompanhava de perto os bastidores da política e da fé que colidiam naquele território turbulento. Cláudia viera de Roma, filha de uma linhagem respeitada,
estava acostumada ao luxo e à disciplina da corte. Ainda assim, a atmosfera da Judéia a intrigava profundamente. Os judeus eram diferentes dos outros povos sob o domínio romano. Tinham um único Deus, uma fé fervorosa e esperavam um Messias libertador. Cláudia, mesmo com sua formação pagã, sentia algo diferente pairando sobre Jerusalém, uma inquietação espiritual que ela não conseguia ignorar. No interior do palácio, Cláudia passava horas em contemplação. As conversas entre sacerdotes, os relatos dos soldados e os rumores entre os criados não passavam despercebidos por ela. Com ouvidos atentos e coração sensível, começou a perceber que algo grande estava prestes a acontecer, e tudo parecia girar em torno de um homem: Jesus de Nazaré. Pilatos, por sua vez, tratava a situação com frieza política. Seu interesse era manter a ordem e evitar tumultos. Mas Cláudia não podia ignorar o crescente conflito. Ela observava a tensão entre os líderes judeus e esse Jesus que, segundo tantos, realizava milagres, pregava amor e falava com autoridade divina. Algo dentro dela despertava um sentimento que ia além da curiosidade. Era como se sua alma reconhecesse uma verdade oculta. As noites eram longas, e Cláudia sentia uma presença invisível rondar seus pensamentos. Ela sonhava com palavras que não compreendia totalmente, com um julgamento celestial, com um homem justo sendo condenado por mãos impiedosas. Cada detalhe parecia lhe preparar para um momento decisivo que ainda viria. Apesar de sua posição social, Cláudia era uma mulher silenciosa, mas seu silêncio não era passividade. Era o eco de uma sensibilidade que poucos percebiam. No império onde o poder falava mais alto, ela aprendia a ouvir o sussurro da verdade. E embora ainda não soubesse o que o destino traria, algo dentro dela sabia. Ela teria um papel a cumprir. O palácio que antes lhe parecia apenas uma morada, agora se tornava o palco de uma guerra invisível. Não entre exércitos, mas entre o bem e o mal. Cláudia estava prestes a ser usada, mesmo que por um instante, como um instrumento da consciência diante da maior injustiça da história. O sonho que estremeceu a alma. A madrugada caiu sobre Jerusalém com uma estranha inquietação. No palácio de Pilatos, o silêncio reinava. Mas dentro do quarto da esposa do governador, o descanso foi interrompido por um sonho que a fez estremecer. Cláudia se agitava entre os lençóis, suando frio, como se estivesse presa a uma visão que transcendia o tempo e o espaço. Quando abriu os olhos, o terror ainda a acompanhava. No sonho, ela viu um homem vestido de branco, com o rosto sereno, mas ferido. As vozes da multidão ecoavam em gritos confusos. Crucifica-o! Crucifica-o! Ela tentava se mover, gritar, impedir o horror, mas seus pés estavam paralisados. Ao fundo, uma figura parecida com seu marido lavava as mãos, enquanto o sangue escorria sobre pedras sagradas. Ela acordou com um grito contido na garganta. Cláudia respirava com dificuldade. O sonho fora vívido demais para ser fruto do acaso. Como mulher romana, ela estava familiarizada com o valor dos presságios. Mas naquele momento, ela compreendeu que não se tratava apenas de superstição. Era um aviso divino. Algo espiritual e poderoso tentava alertá-la não apenas sobre a inocência de um homem, mas sobre sua própria responsabilidade. Enquanto os primeiros raios do sol atravessavam as cortinas, Cláudia se vestiu rapidamente. Não podia esperar. Precisava agir antes que fosse tarde demais. Com mãos trêmulas, escreveu uma mensagem e a enviou com urgência a Pilatos, que já estava no tribunal. Não te envolvas com esse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mateus 27, versículo 19. Naquela mensagem curta, havia um clamor desesperado. Não era apenas uma advertência, era uma súplica. Cláudia sabia que estava tentando deter o curso de algo maior que ela.
mas era seu dever dar voz ao que o céu lhe revelara. Mesmo que não pudesse mudar tudo, ela não se calaria. Pilatos recebeu o bilhete, mas sua expressão permaneceu impenetrável. O governador estava entre a pressão do povo, o desejo dos líderes religiosos e o medo de um levante. A mensagem de sua esposa ecoava em sua mente, mas sua decisão estava prestes a marcar a história para sempre. Naquele momento, Cláudia se tornava uma testemunha silenciosa da verdade. Seu coração ardia por justiça, mas ela só podia confiar que sua advertência, ainda que ignorada, não seria esquecida pelo céu. A justiça silenciada. A praça diante do tribunal estava repleta. Os gritos da multidão se chocavam com o céu como uma tempestade de injustiça. Cláudia observava da janela com o coração apertado, tentando conter a angústia. O homem do seu sonho estava lá, Jesus, e ele permanecia sereno, mesmo diante das acusações e da crueldade. Ela viu seu marido, o governador Pilatos, inquieto. Sabia que ele não encontrava culpa em Jesus, pois o ouvira comentar em particular que aquele homem nada havia feito digno de morte. Mesmo assim, a multidão pressionava, e os líderes religiosos inflamavam o povo com palavras de ódio e sede de sangue. A mensagem que Cláudia enviara havia sido recebida. Pilatos a lera. E por um instante ela pensou que isso poderia ter algum efeito, mas o sistema ao redor era forte demais. A voz de uma mulher, ainda que esposa do governador, era fraca diante das maquinações políticas e da manipulação religiosa. Quando viu Pilatos lavar as mãos diante do povo, Cláudia entendeu. Ele havia desistido de fazer o certo. Deixava a decisão nas mãos da multidão. Era o símbolo da covardia disfarçada de neutralidade, e o sangue do justo seria derramado. Cláudia sentiu uma dor profunda. Sabia que testemunhava não apenas uma injustiça terrena, mas um evento de proporções eternas. O homem que sofria ali não era comum. Sua dignidade em meio à dor, sua compaixão mesmo entre acusadores, seu silêncio carregado de poder, tudo nele revelava divindade. Mesmo sem compreender todos os detalhes, Cláudia sabia que Jesus era diferente. Ele era puro, justo e condenado. E sua alma, marcada pelo sonho e agora pela realidade, nunca mais seria a mesma. Enquanto o povo se dispersava e a cruz era preparada, Cláudia chorava. Chorava não apenas pelo justo, mas por um mundo que rejeita a verdade. Por um poder humano que teme perder o controle mais do que teme errar. Por corações que preferem gritar do que ouvir a voz do Espírito. O sábado do silêncio. O corpo de Jesus havia sido sepultado. Jerusalém estava silenciosa, como se o mundo inteiro tivesse parado para refletir. No palácio, Cláudia sentia um peso espiritual como nunca antes. A imagem da cruz, os gritos da multidão, o semblante de Jesus, tudo ecoava em sua mente. Ela se retirou para seus aposentos, recusando qualquer tipo de festa ou banquete. Queria apenas refletir. Algo havia mudado dentro dela. Não era mais apenas a esposa de Pilatos. Era uma mulher tocada pela verdade, mesmo que ainda não compreendesse totalmente quem era Jesus. O sábado, para os judeus, era o dia de descanso. Para Cláudia, foi o dia do despertar. Sentiu em seu espírito que a história não havia terminado. Uma esperança inexplicável começava a surgir dentro de si. Não era apenas luto, era a expectativa. Lembrou-se das palavras que ouvirá sobre aquele homem, que ele havia dito que ressuscitaria. E pela primeira vez, Cláudia começou a crer que talvez aquele sonho tivesse sido mais que um aviso, talvez fosse um chamado. A voz que não se calou. O terceiro dia chegou. Os rumores começaram a circular. O túmulo estava vazio. Jesus havia ressuscitado. Os líderes romanos tentaram conter os boatos, mas a notícia se espalhava como fogo. E Cláudia? Cláudia sentiu seu espírito arder. Ela não sabia todos os detalhes, mas sabia que o homem que ela chamara de justo era de fato o Filho de Deus.
Sua alma, que antes sofrera com a injustiça, agora se enchia de reverência. Aquele que fora condenado era agora exaltado. A cruz se tornava símbolo de salvação. O sonho, uma revelação profética. A tradição diz que Cláudia passou a seguir os ensinos de Jesus, que ela se converteu e tornou-se uma seguidora da fé que seu marido tentou controlar. Não há certeza histórica, mas a verdade é que sua voz, mesmo breve, foi usada por Deus para tocar consciências. Cláudia nos ensina que mesmo quando o mundo parece dominado pela injustiça, ainda há espaço para quem ouve a voz do alto. Sua coragem silenciosa permanece como testemunho de uma mulher sensível à verdade, ousada em advertir, mesmo sem poder decidir. Vejamos algumas lições de vida cristã. Primeiro, Deus pode usar até os de fora para falar verdades profundas. Segundo, a voz da consciência é uma ferramenta espiritual poderosa. Terceiro, o silêncio de um justo incomoda mais que 1000 gritos de injustos. Quarto, mesmo quando somos ignorados, nossa fidelidade a Deus tem valor eterno. Quinto, sonhos podem ser instrumentos divinos de alerta e direção. Oremos ao nosso Deus, buscando sensibilidade à voz de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta hora, elevamos a Ti a nossa voz em reverência e humildade. Olhando para a vida de Cláudia, aquela mulher romana que ousou ouvir a Tua voz em meio ao império da injustiça, pedimos que o mesmo espírito de sensibilidade e coragem venha sobre nós. Tu és o Deus que fala em sonhos, que sussurra em meio ao silêncio, que adverte mesmo em meio ao caos. Dá-nos ouvidos espirituais para Te escutar, mesmo quando todos ao nosso redor estão surdos à Tua verdade. Que não sejamos insensíveis à Tua direção, nem negligentes com o Teu aviso. Senhor, quantas vezes temos estado diante de decisões difíceis, cercados por pressões humanas, por medo da opinião dos outros ou por sistemas que nos empurram para o erro? Ajuda-nos a não lavar as mãos como Pilatos, mas a agir com justiça, mesmo que custe o conforto, a posição ou a aprovação das multidões. Que o nosso coração não seja guiado pelo que é conveniente, mas pelo que é correto diante de Ti. Assim como Cláudia reconheceu a inocência do Teu filho mesmo com tão pouca informação, que nós também sejamos rápidos em discernir o que vem de Ti. Coloca em nós um espírito sensível, um coração temente e uma alma que se comove com aquilo que Te comove, ó Deus. Senhor, sabemos que a história de Cláudia é um lembrete poderoso de que até uma única palavra, dita no tempo certo, pode ser usada por Ti. Que não subestimemos nossa influência, que sejamos mensageiros da verdade, mesmo que nossa voz pareça pequena diante das estruturas do mundo. Perdoa-nos por cada vez que nos calamos, quando deveríamos ter falado. Por cada momento em que ignoramos o Teu toque sutil em nossos corações. Restaura em nós o temor santo, a fé viva e a coragem silenciosa. Enche-nos com Teu Espírito Santo para que, como Cláudia, estejamos atentos aos Teus sinais. Que sejamos portadores da Tua luz em ambientes escuros. Que jamais sejamos cúmplices da injustiça, mas instrumentos da Tua justiça. Em nome de Jesus, o justo que foi condenado por nós, oramos e agradecemos. Amém. Que possamos ser gratos a Deus todos os dias. Se você ficou até aqui, que bênção ter você conosco. Que a história de Cláudia inspire sua fé, sua sensibilidade espiritual e sua ousadia em seguir a verdade. Se esse conteúdo tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal Ecoando Virtudes Bíblicas. Até o próximo vídeo.